dia. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Agora foi. Satisfação estar na casa de Deus mais uma vez. Nós temos a oportunidade de estudar a palavra. Estudar a palavra de Deus, na minha infância, era um negócio que era difícil. Confessar para os irmãos que era quase que uma obrigação. Porque minha mãe dizia que tinha que estudar mesmo, que tinha conversa. Só que eu vou confessar um pecado para vocês, que eu já confessei para Deus há algum tempo. Às vezes ela pensava que eu estava estudando, mas eu só estava passando as folhas. E ela passava, dava uma olhadinha, eu estava passando as folhas. Eu digo, penso num camarada que não gostava de ler. Sou eu, não gostava. E a Bíblia eu dizia assim, mas esse negócio aqui não tem nenhuma figurinha, não tem nada. Né? Só que a repetição de uma ação nos leva a uma perfeição. Né? Hoje uma das coisas que eu sinto mais prazer é estudar a Bíblia. Permitir que Deus fale comigo. Então a cada manhã, quando eu abro a Bíblia, eu mudei com o passar dos anos a minha maneira de estudar a Bíblia. Então, ali em 95, 96, quando eu conheci o Clube dos Provadores, a minha meta era estudar a Bíblia todo um ano. Então, meu foco estava na quantidade da leitura, sem muita absorção do conteúdo, né? Sem muita reflexão do conteúdo. Hoje, eu tenho duas maneiras de estudar. Eu estudo uma quantidade considerável para preparar os sermões. E embora eu seja alimentado nesse momento, esse momento ele é diferente do momento que eu estudo para a minha devoção. Então, o momento que eu estudo para a minha devoção é a minha primeira atividade do dia, e não é um estudo muito longo. Eu me detenho em um capítulo da Bíblia por dia. Eu estudo por dia um capítulo da Palavra de Deus, mas eu reflito bem, né? E Deus tem me abençoado bastante. Eu mexendo nas minhas coisas lá, eu encontrei um artigo que eu escrevi para uma revista em 2013. Está aqui, os papéis também desgastados, bem amarelados, né? E eu vou compartilhar um pouquinho desse artigo em forma de sermão. Ele é baseado no capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Eu gostaria de estudar esse capítulo com os irmãos, com base nesse estudo que eu fiz há alguns anos atrás. Hoje em dia eu não prego assim no papel, né? Mas hoje está aqui. Eu vou pedir para o Danilo projetar a imagem ali. Nós vamos estudar o capítulo 3 de Daniel. Pode abrir. Colocar em modo de apresentação. Fica mais visto, né? Já está? Aí, pode passar o seguinte. Eu vou intitular Na Prova de Fogo, porque o capítulo 3 do livro de Daniel, ele é conhecido como o capítulo da fornalha ardente. Não é isso? É aquele capítulo que os 3 jovens permanecem fiéis a Deus e por isso eles são jogados na fornalha, mas eles não se queimam. Então o capítulo 3 é conhecido como o capítulo da fornalha ardente. Mas ele também é conhecido como o capítulo da estátua de ouro edificada por Nabucodonosor, que é justamente por causa disso, pode manter lá, pode ficar lá. Tá? Eu vou te avisar na hora de passar. Que é justamente por isso que esses 3 jovens são jogados na fornalha, né? Mas eu consigo ver algo mais profundo nesse capítulo. Nós podemos dizer que esse capítulo também é o capítulo do conformismo. Todos se conformaram em adorar aquela estátua, menos 3 pessoas. E quando eu digo todos se conformaram, nós precisamos entender quem eram esses todos. Quem fazia parte daquelas pessoas, quem estavam ali. Então, primeira característica, primeiro ponto que nós devemos pensar: só existiam aqueles 3 hebreus ali em Babilônia? Não. Certamente que não. O povo havia sido levado para a Babilônia. Inclusive o rei de Judá estava em Babilônia.
Então havia pessoas importantes da nação que haviam sido levadas de Jerusalém para a Babilônia que estavam ali naquele dia. No entanto, a Bíblia só menciona 3 que permaneceram fiéis. Logo, esses 3 eles são uma representação do remanescente. O que é um remanescente? O remanescente é aquele que resta. Então, esses 3 foram os únicos que restaram em fidelidade ao Senhor. Esses 3 são os únicos que restaram em fidelidade. Ou seja, a igreja de Deus estava em Babilônia, mas no meio de toda a igreja de Deus, incluindo os líderes da igreja, haviam apenas 3 fiéis. Trazendo para um contexto mais imediato nosso, se Jesus tivesse voltado naquele dia, 3 haviam se salvado. E isso me leva a uma cita de Ellen White no livro Serviço Cristão, na página 20, que diz assim, nenhum entre 20 dos que estão com os nomes registrados nos livros da igreja estão preparados para enfrentar os momentos finais da história desse mundo. Caramba! O que Ellen White está dizendo é algo que nós podemos ver no capítulo 3. Capítulo 3. Agora nós precisamos enfatizar, não é a quantidade que se perdeu. Nós precisamos enfatizar. Obrigado, irmão. Já sabe, tem que ser aqui, né? Nós precisamos enfatizar quais características esses 3 remanescentes tinham que os fizeram permanecer fiéis, porque essas características são dignas de imitação. Então nós precisamos desenvolver um comportamento semelhante ao desses 3 jovens, porque no momento da prova difícil, da prova de fogo, nós vamos permanecer fiéis. Se nós lermos, vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 6. Diz assim, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. As Bíblias, a maioria das Bíblias não vai trazer essa medida em metros, vai trazer essa medida em côvados. Então 60 metros de altura, ou 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. E transferindo para a medida de metros, dá essa medida aqui também. E ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer, ou algumas versões dizem que mandara levantar. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrar-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado em uma fornalha em chamas. Nós temos aqui a descrição de um ato proporcionado por Nabucodonosor. Agora é importante lembrar de onde Nabucodonosor tirou a ideia de fazer essa estátua. Não foi do nada. Ele não acordou um dia e falou assim: vou mandar fazer uma estátua, ela vai ter 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, eu vou fazer ela assim, 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 vou colocar na planície de Dura e vou baixar um decreto que quem não adorar essa estátua, eu vou colocar dentro do fogo ali e vai queimar. Não foi do nada. Essa estátua foi inspirada no capítulo 2. Essa estátua era uma forma didática, foi uma forma didática de Deus mostrar para Nabucodonosor e para Daniel a história do mundo através de uma estátua. Foi uma maneira didática. Então Deus começou a mostrar como seriam os acontecimentos do planeta Terra, não só de Babilônia. O que aconteceria no planeta Terra a partir daquele momento, a partir do reinado de Nabucodonosor. Então aqui nós temos um rei poderoso, o monarca mais poderoso do mundo naquele momento,
edificando uma estátua e, por força de decreto, obrigando todas as pessoas a adorar aquela estátua. Quem não adorasse aquela estátua, então seria lançado na fornalha ardente. Danilo, passa mais um aí para mim. Vamos analisar aqui. Nós temos aqui a estátua do capítulo 2 e nós temos aqui a estátua do capítulo 3. Qual a diferença entre essas duas estátuas? Uma é só de ouro e a outra é só com parte. Agora eu impressionei com o Fábio, porque o Fábio não enxerga, mas ele está por dentro do texto bíblico. Que ele diz, uma é toda de ouro e a outra tem vários detalhes. É isso mesmo. No capítulo 2, a estátua tem vários detalhes. No capítulo 3, a mesma estátua tem só um detalhe. E nós precisamos entender por que a mesma estátua que foi mostrada por Deus através de um sonho, no capítulo 2, ela aparece de novo no capítulo 3, só que agora construída de metais diferentes. Vamos entender. No capítulo 2, pode ir clicando aí, devagar. No capítulo 2, a cabeça de ouro representa o rei de Babilônia. Dá um clique aí, Máximos. Isso. No capítulo 2, a cabeça de ouro representa o Império Babilônia. O peito de prata representa os médios persas. O quadril de bronze representa Grécia. As pernas de ferro representam Roma. E os pés de ferro e mar representam a Europa dividida. Tá bom até aí. Faltou o árabe, né? Está tudo certo. Então olha só. Deus disse assim, ó. Ele teve um sonho. Não lembrava do sonho. Deus então usa Daniel. Daniel interpreta o sonho. Não só interpreta, mas diz qual é o sonho. E aí começa a dar a explicação do sonho. Diz assim, ó. Essa estátua que você viu no sonho é a história do mundo. A partir de agora, sem considerar o que aconteceu antes de você. Então agora, você representa a cabeça de ouro da estátua. Ouro era um metal valioso, era símbolo de poder, de autoridade, de riqueza, prosperidade. E era justamente essas características que tinha o Império Babilônico. O Império Babilônico, no qual Nabucodonosor reinava. Então, imagine o profeta Daniel dizendo para ele, olha, você, depois de dizer tudo isso, o ouro representa isso, a estabilidade, economia sólida, riqueza, representa poder, autoridade. Depois de dizer tudo isso, Daniel olha para Nabucodonosor e diz assim, você é a cabeça de ouro. Ele gostou sim ou não? Lógico. Claro, porque ele representava a parte de maior valor da estátua. Mas Daniel continuou dizendo, só que depois de você vai vir um outro reino. Ou seja, apesar do seu reino ser poderoso, ser rico, ser influente, esse reino não vai durar para sempre. Esse reino vai passar. Depois de você virá outro reino, representado pela prata da estátua. Esse reino será liderado pelos medos e persas. Eu imagino Nabucodonosor pensando, e aí, e para onde eu vou? O que Daniel estava dizendo para ele é que, segundo o que Deus havia revelado, é que o reino dele chegaria ao fim. Babilônia era poderosa, mas não duraria para sempre. Aqui é uma lição importante para nós. Não importa quão poderoso, quão rico, quanta influência um rei ou uma pessoa possa ter, isso não dura para sempre. Isso vai ter fim. E Daniel estava dizendo isso através da interpretação da estátua do capítulo 2 a Nabucodonosor. E aí Daniel continuou, só que esses medos e persas que tirarão do trono também não ficarão para sempre. Eles serão substituídos por um outro reino, representado pelo quadril de bronze. E Daniel foi enfatizando que à medida que cada império era substituído, esse império ele perdia força, perdia poder, perdia influência, perdia riqueza. Cada império era mais fraco do que o império anterior, representado pelo metal que tinha menor valor do que o metal anterior. Até que chegou o momento que Daniel disse, e os gregos também deixarão de existir como império mundial, e eles serão substituídos por um outro império representado pelas pernas da estátua de ferro. Será um império rígido, representado pela rigidez do ferro. Só que esse império, apesar da sua rigidez, também não vai durar para sempre. Ele vai ser substituído por outro império, o império mais fraco de todos, simbolizado pelos pés da estátua. Esses pés são misturados
Ele tem parte em ferro e parte em barro. E ferro e barro não se misturam. Tenta misturar, mas não cria liga, né? Não se torna uma peça única. Não tem como. Representando os países da Europa dividida. E é aqui que nós precisamos analisar no capítulo 2, nessa estátua do capítulo 2, é que essa profecia, ela se cumpriu ao pé da letra. E a história confirma. Então, o Império de Babilônia existiu, mas já não existe mais. Os Medos e Persas que substituiu foi um império que existiu, mas tampouco existe mais. Então nós tivemos os gregos, liderados pelas grandes conquistas de Alexandre o Grande, existiu, mas tampouco existe mais. Então nós tivemos o Império Romano, né, representado pelo ferro das pernas, que também existiu, mas tampouco existe como império. Então, se nós analisarmos que essa estátua representa a história do mundo, nós vamos estar exatamente nos pés da estátua. Esse é o momento da história do mundo que nós estamos, representado pelos países divididos da Europa, né? A Europa toda fragmentada. A Europa é um império, hoje a Europa ela está fragmentada entre vários países. Nabucodonosor entendeu tudo isso, não ficou dúvida. Só que ele pensou bem assim: isso é o que Deus diz que vai acontecer. Agora eu digo que vai acontecer outra coisa. Então ele pega a imagem que ele viu em um sonho e materializa essa imagem. Ele diz: eu vou construir a estátua que eu vi no meu sonho. Essa estátua que Deus diz que representa a história do mundo, eu vou construir ela. E vou construir ela de 6 côvados de largura e 60 côvados de altura. E vou colocar essa estátua na planície de Dura. Só que eu vou mudar alguns detalhes dessa estátua. Ela vai ter a mesma aparência, vai ser imponente, só que não apenas a cabeça será de ouro. Os peitos também serão de ouro, o quadril será de ouro, as pernas serão de ouro, e até os pés e os dedos serão de ouro. Toda a estátua será de ouro. Por que Nabucodonosor estava edificando essa estátua toda de ouro e não conforme os materiais que ele viu no sonho do capítulo 2? Porque Nabucodonosor estava tentando mudar o rumo da história. Deus disse que o reino dele passaria, ele representava o ouro. Então quando ele faz toda a estátua de ouro, ele diz: eu vou mostrar que eu não vou passar, que Babilônia vai dominar para sempre na história humana. Ele achava que o reino dele era indestrutível, que não tinha como aquele reino chegar ao fim. Era um reino poderoso. Isso aqui não tem como acabar. Já viram histórias de pessoas que ganharam na Mega Sena, ficaram multimilionárias e começaram a gastar desesperadamente, sem fazer nenhum tipo de investimento, e começou a fazer um monte de besteira, e em poucos anos essa pessoa estava mais pobre do que antes? Já viram histórias assim? Muitas. Aparecem muitas histórias assim, né? Nabucodonosor tinha mais ou menos esse pensamento. Ele olhava para tudo aquilo e dizia: isso aqui não vai acabar nunca, isso aqui é impossível de chegar ao fim. Mas chegou. Mas quando ele reconstrói a estátua no capítulo 3, na verdade ele está tentando reconstruir a história. É isso que ele está tentando fazer. Bem, a ideia da construção, quem foi o mentor da construção foi Nabucodonosor. Ele mandou construir, ele designou o local onde essa estátua deveria ser colocada, mas havia uma mente por trás. Havia uma mente por trás da mente de Nabucodonosor, a mente de Satanás. A mente que motivava Nabucodonosor naquela obra era a mente satânica. Satanás estava por trás daquele projeto. Sabe por quê? Porque quando ele faz um decreto e obriga o povo a adorar aquela imagem, ele está automaticamente obrigando o povo de Deus que estava em Babilônia a quebrar o segundo mandamento da lei de Deus. O segundo mandamento não fala? A não adorar a imagem, a escritura. Ele estava obrigando o povo a quebrar o segundo mandamento da lei de Deus. E se nós fizermos uma viagem ao Novo Testamento, no livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 10, o que diz lá? Porque qualquer que guarde toda a lei e tropece em um só ponto se torna culpado de todos. Olha só como o diabo é astuto. O diabo fala assim: não tem 9, você está sendo obediente 9. Não tem problema você quebrar só um, você ainda vai ser obediente 9.
Só que Tiago deixa claro que quem quebra um, quebra todos. Quem transgride um dos mandamentos da lei de Deus é como se não estivesse guardando nenhum dos mandamentos. Ele não se torna o transgressor daquele mandamento, ele se torna o transgressor da lei como um todo. Então, essa era uma ação que tinha a mente satânica por trás para levar o povo de Deus a quebrar os princípios da sua santa lei. Mas se nós analisarmos, nós vemos até o versículo 6, mas se nós analisarmos do verso 9 ao verso 12, nós vamos ver que mesmo com o risco de morte, mesmo com o decreto dizendo que ia morrer quem não adorasse, houve 3 jovens que preferiram correr o risco de morrer. E essa questão da morte é interessante, porque nós não conhecemos ninguém que morreu e voltou para contar como é que era. Pelo texto sagrado isso não vai acontecer, porque quem morre não sabe de nada, está num estado de total inconsciência, não é isso? A gente não sabe como é que é, a gente sabe porque a gente conhece o texto bíblico, mas ninguém quer morrer. O desejo que eu tenho de viver, que você tem de viver, esses 3 jovens também tinham. Eles também não queriam morrer, mas eles sabiam como o reino de Nabucodonosor era regido com mão de ferro, como a palavra do rei era uma palavra de autoridade, como uma palavra do rei dificilmente voltaria atrás. Eles sabiam que um decreto assinado era uma sentença certa, irrevogável. E mesmo sabendo de tudo isso, eles decidiram não se ajoelhar diante da estaca. Mesmo sabendo que poderiam morrer, decidiram correr o risco. A grande pergunta é: o que os motivou a permanecer de pé, mesmo quando a sua cabeça estava frente? Mesmo quando eles tinham total consciência que poderiam perder a sua vida? Alguma coisa deve ter motivado. Veja que a mentalidade desses 3 jovens é uma mentalidade muito focada na fidelidade. Porque eles poderiam pensar assim: nós estamos em Babilônia, não estamos em Jerusalém. Todos os líderes se ajoelharam, até o nosso rei que está cativo aqui se ajoelhou. Quem vai me julgar? É só a gente se ajoelhar, de repente nem precisa ajoelhar, como só ajoelha um pouquinho assim, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas meio feitas para dar uma disfarçada. Eles não disfarçaram, eles permaneceram de pé. Eles poderiam ter várias justificativas, mas eles disseram: vamos ficar em pé. O que os motivou? Eles poderiam pensar assim: não, a gente ajoelha aqui, está tudo certo, a gente não morre, e Deus é misericordioso demais para não nos perdoar depois a gente pede perdão. Eles não pensavam assim. Os 3 hebreus sabiam bem o que significava adorar aquela imagem de ouro. Não era um simples fato de se prostrar diante da estátua. Eles entenderam que aquela estátua era um disfarce, e que por trás daquela estátua, por trás daquele disfarce, estavam todos os deuses pagãos da Babilônia. Como eles chegaram a essa conclusão? Eles entenderam que adorar aquela imagem era rejeitar completamente o Deus verdadeiro e aceitar o paganismo da Babilônia como algo superior. Eles não poderiam fazer isso. Eles olharam para aquela estátua e eles viram naquela estátua a união entre 2 poderes: um poder religioso e um poder político. Eles olharam para aquela estátua e viram lá no Antigo Testamento, lá no cativeiro da Babilônia, aquilo que nós conseguimos ver hoje em Apocalipse capítulo 13, onde fala da união poder religioso, poder político, a besta do mar e a besta da terra. Eles viram isso lá atrás, e eles entenderam que estavam no momento crucial da história em que eles estavam vivendo, e que a fidelidade não poderia ser uma opção. A fidelidade era a única alternativa para quem considerava Deus, para quem amava Deus de verdade. Agora, como eles conseguiram ver a união do poder político e do poder religioso naquela estátua? Vou pedir para colocar mais uma rubrica.
Daniel 2, verso 44, vai dizer assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo durará para sempre. As palavras estão em Daniel 2, verso 44. Deus estava dizendo que nos dias desses reis, que reis? Nos dias da Europa dividida. Quais são os dias da Europa dividida? Os nossos dias, porque os outros impérios já passaram. Nós estamos vivendo num período que a Europa, que era impérios mundiais, se dividiu. Hoje são países independentes, não é mais um império, tudo junto. Então, Deus está dizendo no capítulo 2, verso 44, que nos dias desses reis, nos dias da Europa dividida, nos nossos dias, o Deus do céu vai levantar um reino que não será destruído. O reino da Babilônia, Deus está dizendo, vai ser destruído. Médios e Persas vai ser destruídos. Grécia vai ser destruído. Roma vai ser destruído. A Europa dividida vai ser destruída.